Bem-vindos ao nosso terceiro encontro da disciplina Política e Organização da Educação Nacional. Hoje nós trataremos sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Título 1 da Educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, este é o título 1 da educação, que envolve todo o processo formativo. Título 2. Dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Percebemos que esse artigo ele é bem amplo, porque vai desde a formação individual do educando até a sua qualificação para o trabalho, sendo um dever da família e do Estado. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Vamos ver estes princípios na íntegra. Inciso 1º. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Não basta só matricular a criança, é necessário que a escola dê condições para que ele permaneça, como os programas do livro didático, do PENAI, do PENAT. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, significa dizer que a construção do conhecimento não deve ficar sendo nos muros da escola, deve extrapolar esses muros através da extensão. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. A escola não é uma instituição isolada, ela está no meio social, político, cultural e econômico. E para isso, a escola deve debater todos esses enfoques dentro do contexto da sala de aula. Inciso 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. A sociedade, como é plural, a escola também é plural e deve, dentro desses princípios, se organizar para respeitar a diversidade. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. É um debate que, ao longo da história da educação brasileira, vem se organizando através das legislações e das LDBs. A existência de uma dualidade educacional no país, escola privada e escolas públicas. Inciso 6º. Gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais, ou seja, as instituições públicas de ensino não podem e não devem cobrar taxas ou mensalidade de seus educandos. 7. Valorização do profissional da educação escolar, através de capacitações e de uma remuneração mais digna. 8. Gestão democrática do ensino público no termo desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Ou seja, a democratização da escola, os gestores eleitos pela comunidade escolar, pela comunidade em que a escola está inserida, e com o direito de elaborar os seus colegiados, de organizar a sua prestação de contas e gastar os seus recursos. Inciso 9. Garantia de padrão de qualidade, que está de acordo com os repasses que são organizados pelo Estado, pelo município e pela federação. Valorização da experiência extraescolar.
É muito importante esse princípio porque devemos valorizar aquilo que o aluno já traz do ambiente exterior à escola. Inciso 12. Consideração com a diversidade étnico-racial, ou seja, o respeito às diferenças, principalmente na escola. Inciso 13. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, ou seja, o processo de conhecimento, de construção, não é estanque, mas ele predomina por toda a existência do ser humano. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação. A educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, organizada na seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, compõe a educação básica. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Também lá pela Lei de 2013. Inciso 3º. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais. Ou seja, as crianças com necessidades específicas, elas devem ter um atendimento preferencial nas escolas públicas, que anteriormente era nas APAES. Acesso público gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Sabemos que o déficit de educação no nosso país é muito grande. E para recuperar este tempo perdido, cria-se a educação de jovens e adultos, para aqueles que não tiveram oportunidade de concluir no tempo correto. Inciso 5º. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa artística, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, é o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem na formação contínua do indivíduo. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Oferta de educação escolar regular para jovens adultos com características e suas modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que foram trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. É o que nós já colocamos, é a organização da modalidade de ensino na educação de jovens e adultos. Inciso 8. Atendimento a educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, que eu já coloquei anteriormente. Não basta matricular a criança, é necessário ter programas para que ela permaneça, e esses são os programas que outrora citei. Inciso 9. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definido como uma variedade de quantidades mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. São as políticas educacionais que se desenvolvem dentro da escola através dos projetos, dos programas do governo para a manutenção do bem-estar do aluno. Inciso 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próximo de sua casa, sua residência, a toda criança a partir dos 4 anos de idade. Então é uma obrigatoriedade do poder público disponibilizar escolas mais próximas das crianças de 4 anos de idade. Artigo 4º-A. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica. E não só da educação básica, mas também do ensino superior. O educando tem direito de ser atendido quando não puder ir à escola por motivos de saúde, garantido por lei. Artigo 5º. Do acesso à educação básica. O acesso à educação básica é obrigatório, direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, a associação comunitária, a organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo, principalmente numa sociedade capitalista e desigual como a nossa,
onde a escola não chega a todos. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. A educação é uma obrigação do Estado e da família. É um dever do Estado e da família lembrar muito bem disso. O artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, com base na lei, determinado pelo Conselho Federal de Educação, Conselho Estadual de Educação e Conselho Municipal de Educação, dentro da lei. Dos níveis das modalidades de educação e ensino. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de educação básica, educação infantil e ensino médio. São as 3 formas, né? Lembrando, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio compõem a educação básica e depois vem o ensino superior. Artigo 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em seus estudos posteriores. É a formação contínua, visando uma formação completa do educando. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Ou seja, as escolas têm a liberdade de organizar como vai direcionar o seu ensino para a comunidade escolar. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Carga horária, 800 horas anual ou 200 dias letivos. Lembrando, de efetivo exercício em sala de aula. Planejamento, reunião pedagógica não entra nesses 200 dias letivos para os educandos. A classificação, ou seja, a promoção do aluno acontecerá em todas as séries, exceto do primeiro ano para o segundo, é onde pode haver a repetência, ou melhor, a não promoção desse aluno, mas só neste caso. Nos outros, em diante, do primeiro ano para o segundo, não pode haver a repetência. Agora, nas séries seguintes, do segundo para o terceiro, do quarto para o quinto, do sexto, assim até o superior, pode haver a repetência. É uma maneira de manter uma construção de uma escolaridade mais voltada para a formação da criança. Inciso 5º, a avaliação. A avaliação é contínua e cumulativa, sendo que os princípios ou os fatores qualitativos devem sobrepor-se aos fatores quantitativos. E a escola deve organizar as metas de cada uma dessas avaliações. O controle de frequência, 75% da frequência. O aluno tem direito de faltar apenas 25%. Com base na lei. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base comum nacional, ou seja, uma base que vai organizar o currículo nas disciplinas, como veremos aqui no parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o CAPT devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente no Brasil. Essa é a base comum para todo o Estado brasileiro, para toda a nação brasileira. Finalizando o nosso dia de hoje, nós vamos trabalhar o artigo 27, quando diz: os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento.
orientação para o trabalho, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então esta é a primeira parte da organização da educação brasileira de acordo com a LDB. Deixo agora para vocês algumas referências para ampliar os seus estudos. Tenham um bom dia.